Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa sorte para você que acompanha mais um episódio do Bicho no Boteco. Tá? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez acompanhando a gente. Lembrando para curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, que vai ajudar bastante. E hoje temos uma amiguinha aqui muito legal, a presidenta, né? Muito bom, muito obrigado por ter vindo. Pois é, no Boteco hoje a gente tem a honra de receber, né, a Hilary Ridas, né, veterinária, formada pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutora, e que veio de lá para presidir a Bravas, para trabalhar no Zoológico de Guarulhos. Vamos lá, Hilary, muito obrigado, você tá aqui com a gente, Valeu. Muito legal ter aqui para bater um papo, tomar uma cerveja com a gente. Tô sentindo firmeza aí, a gente começa com a IPA, não é isso? Assim, já vamos com a IPA. A gente já tá num fraquinho. Hilary, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, eu quero agradecer muito vocês. Eu tô até um pouco nervosa, assim, que isso. Gente, ser uma das primeiras convidadas para um podcast do Grespan e do Marcelo, para mim, é uma coisa que vocês não têm noção. O que você fez de errado, vocês né? Vocês não têm noção. O que eu fiz de errado para estar aqui, errado para merecer tal castigo. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu fico feliz demais. A gente que tá feliz com a sua presença aqui. E a gente quer saber do começo. Como é que você saiu do meio do cerrado, né? Como é que largou os piquis para vir aqui para São Paulo? Sofrer aqui. Então, eu tive uma honra muito grande, assim, de ter na minha formação o meu avô. Meu avô, ele era húngaro, ele faleceu esse ano passado. Ele era húngaro e ele veio da Segunda Guerra Mundial, fugido da Segunda Guerra Mundial. Ele era paraquedista do Exército e tudo mais. Nossa, eu não sabia dessa parte. Legal. E ele era naturalista, ele fez ciências naturais lá em Cambridge. E ele pegou, né, a malinha do avião, como um monte de outros europeus, né, pegou a malinha do avião e veio de avião, imagina, de navio e veio para o Brasil. Veio para o Brasil no navio. Ele teve uma sorte, assim, ele era muito comunicativo, ele tocava acordeon. Tem até foto dele no navio tocando acordeon, bem legal. Que a gente... Era o Leonardo DiCaprio do navio, né? E aí ele ficou amigo, não sei como, amigo, né? Da médica, da terapeuta. É o Leonardo DiCaprio mesmo. Da esposa do Getúlio Vargas. Nossa. Nessa foi, a história Até toda desenhou ela, rebuscada. igual o Leonardo. E então ele conheceu logo quando ele chegou no Brasil, além de ser europeu, né, ter olho azul e tudo mais, que já é uma vantagem muito grande, né, para um refugiado. Não devia, né? Não deveria, mas é. Ele ainda conheceu essa conexão e conheceu o Getúlio Vargas, que deu então uma autorização de coleta, né, que hoje tem um nome um pouco diferente, mas de coleta no Brasil. Ele fez uma expedição muito famosa, que foi até a expedição do Helmut Sick, e que deu origem àquele livro, A Ornitologia Brasileira. Nossa, que legal, que história. Muito fantástico. E ele passou por muitas cidades do Brasil e acabou indo para Goiânia. Ele então tinha um museu de animais taxidermizados desses animais das coletas. E ele tinha, além da taxidermia, ele tinha muito bicho. Então, ele tinha... É engraçado, né? Tão pouco tempo atrás, mas podia tudo. Tanto que ele viajava com bicho, viajava com pele de bicho e não tinha controle. Nenhum, imagina, não tinha era controle IBDF, nenhum. Era outra. E ele tinha autorização do presidente na mão, né? Isso naquela época fazer o que quisesse. que ficou assim por muito tempo. Então, eles fizeram essa expedição, ele conheceu muita coisa e ele viajou o mundo inteiro fazendo essas coletas. Então, o museu dele, ele fez vários museus no Brasil, no Brasil. O Museu de Tocantins, foi ele que fundou aqui no da USP, cerca de 10 mil peças são dele. Então, lá do Goeude também. Então, passou pelo Brasil todo, então, fazendo vários museus, e eu tive, então, essa honra, esse privilégio de ter ele como avô. Eu cheguei a morar, eu já morei no museu, eu já morei, que ele morava lá, já cheguei a morar um tempo com ele. E ele estimulava muita gente. Então, a gente era pequeno, ele pegava, qual que é o nome científico de tal bicho? E ele ia lá, dava um dinheirinho. Ele era bem aquele vô que colocava o dinheiro no bolso, escondido.
e dava um dinheirinho. Ele comprava muito aquele chocolate surpresa, sabe? Que tinha os cards. Nossa, cara. Então a gente era viciado em... Nossa, maravilhoso. E ele fazia as coleções, ele comprava as caixas pra gente comer e aí a gente pregava e ele ficava com o albinho. O albinho não era o nosso. E a gente tinha, e ele estimulava muito. Então a gente, quando era pequeno, assim, o pessoal ia visitar o museu, tinha palestra, ele ia, apresentava a gente falava um pouquinho, ele perguntava os nomes científicos e a gente falava. Então tinha muito estímulo. E chegava bicho, ele ensinava a gente. Então ele ensinou a gente a fazer taxidermia, tirar couro e tudo mais. Então foi uma avó de... Tem avô que ensina a andar de bicicleta, avô que ensina... E tem outros que ensinam a fazer taxidermia. E ele sempre estimulou muito a gente a estudar e sempre estimulou muito a gente a aprender. E aí o que aconteceu? A gente... nessa formação, na época do vestibular, eu morava com ele. Na época que eu estava prestando vestibular, eu até estudava na parte de baixo, que era tipo um auditório. E eu ficava muito em dúvida em fazer biologia ou fazer veterinária. Só que eu gostava muito de bicho vivo. A gente sempre teve muito bicho em casa. E os meus pais são médicos. Ou seja, eles eram um terror, eu queria fazer veterinária. Mas imagina, assim, meu pai e minha mãe são maravilhosos. Mas eles e tinha essa parte da medicina e eles queriam muito que eu fosse médica. Queriam muito, né? Eles incentivavam também muito. Mas eu gostava muito, a gente era muito viciado no meu avô, assim, sabe? Ele era a pessoa e ele contava umas histórias, assim, era magnífico. Foi realmente uma experiência maravilhosa pra gente. E aí eu tinha dúvida entre a biologia e a veterinária. Quer saber? Acho que eu vou fazer veterinária. Quando eu falei para ele, foi até uma reação muito diferente da que a gente vê hoje, porque na Europa, o veterinário é muito chique. Veterinário é super importante, né? E ele ficou felizíssimo. Ele, não, você tem que fazer veterinária. Eu cheguei a prestar também gestão ambiental no Instituto Federal. Eu passei. E eu lembro até que eu passei antes de passar na veterinária. Aí eu, nossa, eu vou aqui, eu passei no Instituto Federal para gestão ambiental. Ele, isso não importa, só importa se você fizer veterinária. Aí, quando eu passei em veterinária, ele pegou, acho que é por isso que os meus primos não gostam muito da gente, que ele puxava um saco assim horroroso. Aí ele pegou, negra, né? Chamou toda a atenção da família só para ela. Não, tadinhos. Aí ele pegou uma foto minha, colocou bem na porta assim, do escritório dele, Hillary pregou o jornal junto, assim, ele achou o máximo, o máximo. Ele falava pro pessoal da padaria na rua que eu tinha passado em veterinária, uma graça, assim. Ele ficou louco que eu passei em veterinária. Ele morreu quantos anos? Nossa, foi com quase 100, foi uns 98, por aí. Caramba, que legal. Ele era atleta, né? Ilúcido. Assim, não, ele já estava bem quietinho, ele já estava começando a falar só húngaro, então ele estava perdendo a habilidade de falar português, então teve uma fase meio tensa antes dele falecer. E aí, então, eu fiz e eu pensei, nossa, imagina, né? Sou taxidermista, meu avô manja tudo de passarinho, vou chegar na veterinária, eu vou arregaçar, né? O quê? Completamente diferente, né? Na anatomia, pensei, imagina, você é monitora de anatomia, não tem nada a ver. Ensinar, né? Completamente diferente, completamente, era outro mundo totalmente diferente. Então, assim, eu não conseguia aproveitar quase nada, até eu formar, claro, do que eu tinha aprendido com ele. Fora a vivência, claro. Cavalo não tem tibiotarso, né? Aí você faz veterinária na Federal de Goiás, né? Que, assim, totalmente voltada para animais silvestres, né? Totalmente, imagina. Tá ali. E aí eu fiz estágio no zoológico, claro que por influência dele, porque ele e o Roni, eles que meio que fundaram o Zoológico de Goiânia. Então, ele tinha um monte de bicho em casa, né? Aquela loucura. E aí, chegou uma hora, ele, não, tem muito bicho aqui, vamos levar para algum lugar. E aí, ele conseguiu, então, esse terreno. Vamos fazer um zoológico. Aí, fizeram esse terreno e eles meio que fundaram o Zoológico de Goiânia. E meu avô, ele ia lá no zoológico sempre para pegar as carcaças. Porque também era uma coisa super liberado na época, até muito pouco tempo atrás. É coisa de, 20 e poucos anos atrás. Mas ele não usava isso pro mal, né? Não, tinha uma outra... Embora com a carta anuência do presidente, o cara... que já tinha acabado, né? Mas assim, desde o início o cara tinha um outro objetivo. Saiu montando um museu, a parte de repartir, né? De mostrar isso. A finalidade era científica, sempre. Era outra. E aí a gente ia lá no zoológico para pegar do freezer, o pessoal guardava as carcaças no freezer. Eu lembro que ele ficava bravo quando fazia necrópsia, porque o veterinário arregaçava com o bicho. E ele, não, pode deixar que eu faça, e não sei o... E a gente sempre entrou
pelo zoológico na parte de trás e tudo mais. E aí, quando eu estava na veterinária, eu fiz o estágio no zoológico de Goiânia. Eu fiz aquele estágio contratado, fiz um tempo, mas é bem, igual eu falei, muito diferente do que eu imaginava, eu tive muita dificuldade. Justamente por isso, assim, era completamente diferente, era outro mundo. E veterinária é um curso difícil, né? É um curso muito... é uma medicina, né? É medicina. E eu fiz aquele currículo que era um antigo, que era um pouco mais amplo, que realmente era integral. Você chegava na faculdade às 8 da manhã, saía às 6 da tarde. Das 8 às 11. Não, mas as federais as federais continuam integral, não? Eu acho que sim. Acho que e sim. tem, gente, tem veterinário noturno. Isso, quando eu vi veterinário noturno, eu lembro que eu vi naquela novela lá, acho que é a Clone, que o cara lá fazia veterinário noturno e a gente tirava uma onda. Imagina, fazer veterinário à noite, começava a rir. Hoje em Ficção. dia é normal. Mas aí, no fim, assim, o currículo reduziu tanto, né? Que se estudar das 7 às faz 11 da diferença noite nenhuma. é diferente de estudar das 7 às 11 da manhã, né? Não, Eu acho que o não problema mudou. é que o currículo reduziu tanto É que quando a gente fazia, era um negócio Sim. que era a época da novela. Era um negócio absurdo, porque era Sim. o dia inteiro. Aí eu acabei... Ainda é, né? Mas a diferença é só o ponto de vista. Exatamente. Eu acabei desistindo de fazer a gestão ambiental. Eu cheguei a fazer um tempo, só que era de manhã. Eu fazia aula de anatomia e à tarde bioquímica, e à noite fazia aula de cálculo. Então, era assim, estava desumano, né? De 18 anos fazer isso. E aí cálculo eu acabei... é sempre desumano. Você tá louco. Calma. Olha, eu acho que qualquer coisa mais do que 2 regras de 3, que é o suficiente para você calcular a dose, entendeu? É desnecessário, Totalmente. né? A regra de 3 tem que saber. 2. Tem. Não. 10 miligramas por quilo, 2 quilos. Porcentagem. Depende, quando você também. pega a mãe, acabou. Agora tem uns aplicativos. Nossa, Dá uma facilitada legal. Imagina. Então, quando eu fiz veterinária, até engraçado, parece pouco tempo. Eu entrei em 2002, não tinha smartphone, não é internet, imagina, a gente usava só em lan house, né? E realmente a mudança é gritante, assim. A gente tinha que... Você foi para a biblioteca e procurou nas fichinhas? Nossa, a gente era sócio lá da Xerox, né? A moça da Xerox saía de Ferrari, assim. A tia da Xerox ganhava grana. Era um luxo, ainda mais ali. E... Na hora que você pegava o livro da biblioteca, ele estava todo arregaçado de tanto ninguém xeroqueia e abrir ele que ele ia Tava meio destruído, né? Bem isso. E tinha uns que você nunca conseguia pegar, né? Porque ficava uma pessoa pegando um em cima do outro. E falando em livro, aí na época da faculdade a gente não tinha, imagina, contato nenhum, né, com animais selvagens. E a única coisa que a gente tinha, que eu lembro que era um ouro, assim, era uma apostila do Parrali, que essa passou por todas as pessoas que fizeram selvagens do Brasil. Assim. Essa foi um marco da minha geração. Aquela apostilinha de Xerox, assim, que já estava até gastinho o Xerox, de tanto que tinha passado. E, nossa, a gente olhava para aquilo, meu Deus do céu, meu sonho era fazer. Era o FPR, alguma faculdade do Sul. O FPR. E a gente, nossa, meu sonho, você tá louco, meu sonho era ir para Curitiba, era ir para lá para ter aula com aquele veterinário, com aquele professor, e era a única coisa, era aquilo e um formulário do Zalmi, que é um formulário que ele compilou de várias coisas, eu também não sei se vocês sabem qual doses. que é. Sim. Que também, nossa, aquilo era ouro, assim, era 2 xeroxinhos assim, que a gente guardava. E aí... O Zal tá faz tempo no mercado. Faz tempo. Tá vendo? Tem que correr. Corre todo dia. E aí, nessa época, eu pensava já em fazer estágio fora. Eu tentei muito fazer estágio no Parque das Aves. Parque das Aves sempre foi o sonho, né? Para todo mundo. Tentei muito. Eu até falei um dia com o Matias, pouquinho tempo atrás. Matias, você lembra quando eu ficava mandando e-mail todo dia para você, pedindo estágio? Ele, eu lembro. Eu lembro, mas eu não aceitava. Não, ele até aceitou, mas era assim, era julho e ele queria abrir para agosto. Eu tinha aula. Ou seja, eu tinha que pedir licença e o professor da faculdade era insuportável assim, com isso, com as licenças. Era bem numa época que eu estava nas disciplinas de zootecnia. Ou seja, eles não estavam nem aí, imagina. Nem afim, né? Eles vão me liberar um mês. Grilo. Não, tá louco. E aí eu não fui, né? Mas, nossa, quase morri. E assim, comprar uma passagem de avião em 2005, em 2004, era muito caro. Um must. Imagina Goiânia,
para Parque das Aves, molecada que não Foz do tem dinheiro, né, Iguaçu. que é quebrada, ainda tem que ficar lá. Tem umas não. 8 escalas de Goiânia para Foz do Iguaçu. Hoje talvez não, mas na época devia ter. Não consegui, sofri, chorei. E aí, uma colega, uma conhecida, tinha ido para o Zoológico de Sorocaba, um ano antes. Adalto, olha o prêmio de consolação, Adalto. Sobrou pra ele. Aí eu fui, consegui, porque ela tinha arrumado toda a documentação. Então era só pedir. E aí eu fui fazer o curricular, consegui ficar 2 meses lá. E lá realmente foi um divisor de águas. Não é para querer, imagina, não é para querer agradar, puxar o saco do Adalto, mas não, que não é. Apesar que foi um divisor de águas e foi de longe o melhor estágio que eu tive na minha vida, sem brincadeira. Porque, assim, justamente isso. Primeiro que eles tratam é uma coisa, o jeito, eles sabem receber. Eles sabem receber o estagiário. Então, tem uma reunião, tem uma conversa, aí você já fica com medo da Cissa naquela hora, sabe? Aí, meu Deus. Aí você passa pelos tratadores, você ouve as fofocas. É muito... Aquilo é uma imersão, não é um estágio de zoológico, é uma imersão num zoológico. Então, você aprende a trabalhar num zoológico. E aí você vê, e ali é um momento que você se apaixona, porque você fica, nossa, caramba, é tudo que eu quero. E, de repente, eu tinha saído de Goiânia para lá e conheci São Paulo. E era um negócio tão... Assim, tipo escada rolante, né? Elevador. Porra, sacanagem. Era um negócio tão grandioso. Não, mas assim, sem brincadeira, assim, Goiânia é uma cidade, tem 1 milhão de habitantes, uma cidade relativamente, né, uma capital, mas assim, São Paulo é uma coisa estrondosa. Então, um menino de 20 e poucos anos ali, você fica, meu Deus, o que é isso, sabe? E eles ali também, uma parte muito bacana que eu acho, que eles enfiavam a gente no social. Então tinha um convidado. Enfiava sem maldade. Não tem mal. Não, mas é porque é muito legal. Essa coisa de Sorocaba é muito legal. Né? É muito legal, porque assim, eles colocavam a gente, tem tantos estagiários, então tantos vão no seu carro, tantos. Eles mesmos já dividiam, não, eles não vão ficar aqui sozinhos. Era uma coisa que, assim, a própria Adalto falou, né? Você nunca mais vai ver um churrasco na veterinária. Cerveja no freezer de necro... Pizza na Dinuse. Você nunca mais vai ver isso. E assim, foi até eu peguei uma época muito, muito assim, peculiar, que foi uma época que o Rodrigo tinha separado. Ixi. E ele estava ficando no alojamento. Ave Maria. De vez em quando. Aí era o caos. fantástico, fantástico. Aí, e isso... Nossa, para mim foi muito, assim, trouxe um crescimento muito grande porque trouxe essa parte de você conhecer pessoas novas, de você conversar não só com os outros estagiários, mas com profissionais. Né? O networking, E isso foi bem no meu curricular. Já, de cara, eu acho que também outra coisa que é muito bacana lá em Sorocaba é o estímulo a estudar. Então, é aquela coisa que, olha, tem os livros... Vocês podem pegar, vocês não podem dormir com eles, vocês não podem levar para... E você não sabe o que eu fiz. Eu peguei o Harrison e levei para o alojamento. E esqueci. Aí eu vi, o que vocês falaram no episódio dele? A bochechinha eu vi a bochecha vermelha. Aí Papai Smurf ficou bravo. Meu Deus do céu, peguei o Harrison, esqueci ele. Sempre é quando a gente... falou alguma coisa? Bravo, nossa senhora, esqueci logo o Harrison. E, assim, no primeiro dia eles já te dão uma missão, uma tarefa, um trabalho, e aí você passa um mês se empenhando com aquela missão. Eu lembro que eu peguei uma coisa bem... Hoje eu não faria isso com um estagiário meu, que era coletar as fezes de toda a bateria das aves e fazer os exames para fazer um trabalho. Mas isso foi incrível, porque eu aprendi a fazer o parasitológico. Então, isso foi maravilhoso. Entendeu a rotina, né? Essa coisa de prevenção, de coisa. E isso influiu na sua relação com os seus estagiários hoje? Foi. Muito, muito, muita coisa. Porque, assim, eles traziam muito o desafio. Você perguntava alguma coisa, imagina, eu que estou perguntando. Você tem que falar para mim. E aí a gente tinha que ir lá estudar, procurar. Então, assim, a dinâmica, até por ser uma área que tinha um programa de residência e tudo mais, eles traziam essa dinâmica muito interessante para a gente. Que ano foi isso? Isso foi 2006. 2006. Aí, então... Que tem um monte agora de veterinário selvagem e, assim, quase todo mundo que eu converso passou por lá, realmente... Foi a grande escola, eu acho, da maioria. Eu também acho. E é um momento que você está em crise, que você está precisando daquilo. Então, foi espetacular. Voltei para Goiânia e acabei fazendo mestrado, que eu encontrei Pela mídia.
Com clamídia. Com uma segunda mãe que comprou a loucura, assim, que é a Maria Auxiliadora, que era professora de aves. Ela era professora de ornitopatologia e, claro, que era focadíssima em ave de produção. Só que ela era já bem antiga na área. E... Para não chamar de velha. Não. Mas, nossa, você não tem noção. Que mulher, assim, que eu devo tudo que eu sou, assim, a ela mesma. E ela acabou comprando e eu fui e falei, professora, meu avô, ele tinha muito papagaio. E aí, o que ele fazia? Por exemplo, igual tá aqui, o seu copinho tinha um suco de laranja. Ele tomava aqui, comia comida e dava suquinho de laranja. O papagaio ia lá e tomava o suquinho de laranja. Tudo em casa, na mesa. No copinho dele. Aí meu Deus do céu, e aí eu comecei a ver quais doenças que ele podia pegar, que ele podia ter. E claro, né, psitacose era pior. E eu, me interessei. Eu quero estudar isso. Me interessei. E ela falou assim, beleza, você pode fazer isso, mas também precisa fazer alguma coisa da minha área. E aí, então, eu fiz o trabalho com a microbiologia, que eu acabei me apaixonando. Então, eu fazia a detecção de enterobactérias. E aí, eu fiz o perfil de resistência da Escherichia coli, das aves, dos psitacídeos de tráfico. Então, fiz lá nos CETAS do IBAMA. E isso, para mim, foi também um divisor de águas. E um professor lá, mesmo naquela época, tinha trazido o laboratório de biologia molecular para lá. E aí Começou os PCR. Começou os PCR. Aí eu fui, stalkeei a Tânia, que ela literalmente stalkeei. Vim aqui falar com ela pessoalmente, porque ela não respondia e-mail para mim. Chatona, Tânia. Eu vim pessoalmente. Falei, olha, professora e tal, quero fazer isso. Ela, mas precisa, quem vai pagar? Aí eu falei, o IBAMA e tal. Eu expliquei ela, nossa, imagina que o IBAMA vai pagar e tudo mais. E eu acabei conseguindo. Até eu lembro que teve uma vez que eu estava, por coincidência, viu? Esse daí não foi stalker, na Unesp de Jabuticabal, e eu precisava do controle positivo. E aí eu não sei que, gente, controle positivo, eu não estou conseguindo comprar, não estou conseguindo. De repente, alguém virou para mim assim, nossa, mas a Tânia está no laboratório. Eu vou lá agora. Peguei, ela estava toda paramentadinha, assim, sabe? Aí eu falei, Tânia, preciso falar com você. Ela, como que você me achou aqui, cara? Me stalkeou. É melhor você não ficar aqui dentro, que eu tô fazendo uma necrópsia, eu tô toda paramentada. E foi outra pessoa que encontrei, assim, que também foi, foi uma das peças-chave da minha vida, da minha vida acadêmica, foi a Tânia Raso, que eu lembro que eu olhava aquele xerox, né, gigantão da tese dela, aquilo para mim era um ouro, né, que era dificílimo, imagina, na internet você não conseguia. E aí foi outra pessoa que passou na minha vida, e eu fiz, então, um mestrado nessa área. Aí, nessa época só, eu fiquei sabendo da Abravas. Vocês acharam que eu não ia falar. Chegou. Nessa época... Legislando em causa própria. Boa. E aí, em 2008, depois que eu já tinha me graduado, eu fui e fiquei sabendo do Congresso da Abravas. E eu, nossa, caramba, era em Santos esse. Santos. Eu era presidente na época. Era? É. Eu pensei que era a Tânia, na minha cabeça, assim. Santos era eu. E eu fiquei, nossa, mas que congresso louco, que não sei. Mas eu falei para minhas estagiárias, vocês querem ir? E aí, vamos. E tinha um amigo meu que tinha passado no concurso do Zoológico de Goiânia. Aí ele também ficou super interessado. Eu, nossa, então vamos. Foi, colocamos todo mundo dentro do carro e dirigimos de Goiânia até Santos. Foi. Nunca tinha pego estrada. Minha mãe 16 horas, isso? Era muito tempo. Mas eu parei em São José do Rio Preto, que a minha irmã morava lá. E aí a gente continuou. Peguei um trânsito de 5 da tarde aqui para ir para Santos. Mas deu tudo certo. Aí a gente chegou lá. E quando eu cheguei, eu fiquei, assim, abismada com a estrutura, assim, com a estrutura científica mesmo, do Congresso. Assim. Eu lembro que eu nunca... Porque em Santos a estrutura física foi ruimzinha. Não, a estrutura física foi ruim mesmo. Foi no CETAS da... Não, foi na faculdade. Foi uma parte na faculdade, lá a outra foi no CETAS lá da Berimbau. Esse aí. E eu lembro que chegando lá, eu nunca gostei de fazer minicurso e pré-congresso da minha área. Eu sempre gostei, isso é um costume meu, eu sempre gostei de fazer uma área diferente justamente para sair daquilo, porque a gente sempre precisa. E eu lembro que eu fiz o do Peter Emily. Minicurso do Peter Emily, imagina. E eu não tinha noção do tamanho do que era o cara. E o cara começou a mostrar, porque aí eu peguei o urso branco e o urso pardo, e aí todos os bichos do mundo. Eu, caramba, gente, olha o nível disso. E aí era um pré-congresso do Paul Gibbons,
Era outro de... Era de répteis. Era um nível. E ele era presidente da Arave, né? Era. Não era? E tinha... Foram uns acertos muito grandes naquele congresso. Assim, Foi assim uma grade Mas que... a Brava sempre pecou muito bem, né? Pro lado bom, na parte científica. Né? Então, sabe, eu acho que essa história assim, tem uma culpa muito grande da Matu e do Barbante. Os dois. Porque quando a gente começou a mexer assim, os dois assumiram a diretoria científica. E era num padrão que a gente não estava acostumado. Porque eles vieram da Unesp, da USP. Então montaram o treco num padrão que, porra, assim, o padrão científico mesmo de apresentação de trabalho sempre foi muito legal. E aí começou a juntar. Eu me lembro que nesse congresso, o Marcelo Malta, né, que era do Zoo de BH, ele participou do curso. E foi muito legal, assim, a gente tinha uma relação distante, mas muito, assim, uma admiração mútua próximo. Muito grande. E eu me lembro que ele falou, Marcelo, eu só vim porque você me chamou. Nunca mais eu vou falar em nada. Aí ele assistindo às outras palestras, ele falou assim, olha o nível dos caras, Marcelo, como é que você me enfiou nesse negócio? Falei, Malta, os caras tratam dente de roedor. Você fez 2 elefantes, seu retardado. Assim, o cara trata porquinho da Índia e você acha que é melhor do que você que fez canal de elefante? Você tá louco, idiota, né, cara? Era num nível e o cara, né, assim, nossa, um cara fantástico. E isso tudo foi nesse congresso de Santos, cara. Não, foi um divisor de águas porque realmente você via e eu conheci, eu acho que foi lá que eu assisti uma palestra da Terezinha Knob. E ela falou exatamente do que eu fazia. E sabe aquela coisa de identificação? Meu Deus. A Terezinha mexia com E. coli. Gente, ela faz o que eu estou estudando e que é dificílimo encontrar material. E eu fiquei encantada. E ela, uma deusa falando, né? Com a mulher falando, nossa. Eu Didática lembro... muito boa. Meu Deus, eu fiquei louca. O que é isso? Quem é essa mulher, sabe? Fui lá conversar com ela. Nossa, me ajuda, que não sei o que, mas que é desesperador. Aquela época, gente, para encontrar artigo científico, para a gente conseguir fazer as coisas, era muito difícil. Isso que eu falo, hoje em dia, Sim. o pessoal tem que agradecer muito. Incomparável. Incomparável. Isso é coisa de 10 anos atrás. Então, você vê, 2008 era quando, né? E aí eu lembro que o nível era muito alto. Eu lembro que eu estava dentro do auditório, estava tendo uma palestra do Catão. E o Zalmir levantou a mão para fazer uma pergunta. E meu amigo do lado de mim, é o Zalmir. É o do livro, é o Cubas, é o do livro. Eu olhei assim, nossa. E ele tinha essa coisa que eu acho que a gente até tem que incentivar mais, de conversar com todo mundo. De saber o que você está fazendo com as pessoas de todo mundo. Assim, o que você faz, com quem você está trabalhando, de onde que você é. E isso incentivava tanto. Isso para uma meninada que chega assim e está perdido, de repente vê uma pessoa daquele tamanho, daquele parâmetro, vir conversar com você e parar mesmo um tempo, de sentar, ouvir, de conversar, né? Te ouvir, realmente ouvir, incentivar. É uma pergunta sincera. E agora que ele é blogueiro, então? Nossa, imagina! E ele adora, e ele faz com gosto, sabe? Isso é uma coisa muito importante, gente. Eu incentivo que é isso, sabe? De você chegar num congresso, você ver que eram os caras que eu conhecia pelo livro e, de repente, eu via assim na minha frente, os caras de boaça, sabe? Super tranquilo. Eu nunca tive dificuldade dentro de um congresso da Bravas de chegar e conversar com alguém que eu queria. Tipo Tule, assim, que foi outro que, meu Deus do céu, não acredito que eu estou na frente dele, assim. Que ele, né, toda uma pesquisa na área de clamídia também. E com a mesma abertura. Então, assim... foi nessa hora que eu me apaixonei pelo modelo de Congresso da Bravas, porque assim é muito importante para a vida acadêmica mesmo, para a vida científica, para a vida social nossa, porque ali é onde a gente não é um maluco, entendeu? Ali as pessoas todas entendem Todo você. Mundo é maluco. Todo mundo te entende. É reunião de maluco. Reunião de maluco. E assim, ainda mais nessa época que você está fazendo mestrado, que você está fazendo doutorado, acaba que você vira o chato da conversa, né? Você não tem assunto. Porque, assim, o que você vai conversar? Fique encanado em falar só daquele assunto. Não, você não vai conversar porque a sua cabeça está 24 horas por dia pensando naquele assunto do que você está escrevendo. Então, você acaba se isolando. Eu acho que é até por isso que tem tanto problema psiquiátrico mesmo nessa época. Porque é muita pressão e é de um assunto específico. Então, realmente ninguém te entende. É o foco, né? Então, e fora a falta de reconhecimento, fora a pressão, né, acadêmica que tem em cima daquilo. Então, realmente, para mim, essa visão foi muito importante, assim, para minha vida mesmo. E ter saído, né, e ter visto que não era tão longe do que eu pensava. Porque a gente que não é daqui, a gente tem essa noção, parecia que era muito distante.
Tipo, São Paulo é um mundo. É assim, parece uma enciclopédia, assim, sabe? Tipo, tem tudo. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. É uma liberdade que a gente nunca tinha experimentado antes, que é São Paulo. E, de repente, a gente tinha um monte de coisa para fazer. E, voltando para os congressos, aí eu comecei a ir, aí eu fiquei adepta, comecei a ir em 2008, Viciada, 2009, 2010, né? porque, assim, Adicta. o conteúdo científico realmente era uma coisa absurda. Não tinha nenhum ano... Ele Pode falar. sempre foi um diferencial muito grande, né? Sempre foi feito com muito... E é bem o que o Marcelo falou. Se você pegar... quando você vira presidente, você recebe a caixa de todos os documentos. E lá tem... Nossa, eu fiquei, acho que um dia inteiro lendo. Os documentos, tem uns relatórios, né, das reuniões antigas. Vixe. E igual, tipo, lá tinha com a mão do Adalto escrito... Nossa, tem um ótimo. É com a mão do Adalto escrito palestrante Harrison. Vamos chamar o Harrison. Aí, recreação. Quem era responsável? Rodrigo. Futebol, churrasco, karaokê. Maravilhoso. E realmente, a gente, quando vai convidar os palestrantes hoje, assim, por e-mail e tudo mais, a maioria comenta e fala, não, eu conheço, eu já fui no Brasil. Eu fui num congresso, na Abravas. O Harrison falou isso quando até numa dessas lives que a molecadinha fez. E é bem legal, assim, porque realmente a referência é conhecido. E, assim, isso eu só soube depois que eu tive que fazer essas comunicações e perceber que realmente o que eles construíram foi uma coisa muito gigante. Eles trouxeram a Bravas para uma visão global. Então, acontece, eu estou naquele grupo da AZV, da Associação de Veterinários de Zoológicos dos Estados Unidos, que acho que a grande maioria dos veterinários selvagens também está. E lá já aconteceu, por causa da minha assinatura, que vem escrito que presidente da Associação Brasileira, já teve um monte de gente que me mandou e-mail. Não, para conversar com você sobre alguns bichos específicos que a gente tem muito mais expertise. Então, é muito bacana. Você vê assim, que realmente tem uma visibilidade e conseguiu, nesses 30 anos, conseguiu um pé, conseguiu ficar grande. E aí, desde 2008, então, eu comecei a ir. E eu sempre sempre gostei muito de falar, né? E falo pouco, imagina. Sempre gostei muito de falar e tudo mais. E eu sempre fui muito questionadora, né? Coisa também que... E nas assembleias, né? Eu não, mudei muito. Na assembleia, na assembleia tem aquelas pessoas que chegam assim, que as pessoas elas querem falar, mas elas ficam olhando para você aqui com o rabo de olho, tipo, vai lá, fala, manda mensagem. E acabava que, em muitas delas, era até engraçado. Na época, o Zalmir era secretário e ficava lendo, porque antes tinha que ler a ata inteira, né? Para aprovação, Hillary, não sei o que, falou isso, falou aqui. Para aprovar a ata anterior. Né? E eu acho que os meninos só de raiva, do tipo assim, beleza, você gosta de reclamar? Então vem para a diretoria, que aí você vai saber como é que faz as coisas. Então, o Bruno, o último presidente, Bruno Petri, me convidou. Eu já tinha mudado para Guarulhos, depois eu explico sobre isso. E aí ele me convidou, então, a fazer parte da diretoria da associação. E, desde então, eu tive 2 mandatos como secretária, primeiro segunda secretária, depois primeira secretária. E agora estou na segunda de presidente, que eu fui, assim, condecorada com a presidente da pandemia, né, Carol? Peguei já os 2 primeiros anos na pandemia, aí o ano passado, né, os 2 não, eu entrei em 2019, 2020 já teve a pandemia, não teve nada, né, de congresso. Ano passado a gente resolveu fazer online e acabou que aí esse ano a gente vai conseguir fazer o congresso de novo, porque a gente está super animado para conseguir, né? Quando a gente vai conseguir trazer todo mundo de novo São José. no evento em São José dos Campos. Outubro. Em outubro. Já diz a data para o pessoal já ir se preparando. Então é na semana do saco cheio, né? Famosa. Então por causa entre os períodos de eleição, entre o primeiro e o segundo turno, que a gente não quer que ninguém deixe de votar. Votem, por favor. E vai, então, ser do dia 11 ao dia 14, tem pré-congresso dia 9 e 10. Então, vale muito a pena ir. A grade já está no... Por enquanto, está só nas redes sociais. O site vai sair, que a gente realmente está com uma demorinha no site, mas já dá para se programar com a data, com a programação, já dá para escolher o minicurso, dá para escolher o pré-congresso. Muito legal. bom.
Falando de veterinário de animais selvagens, qual é a ideia? O que é que você pensa do veterinário de animal selvagem hoje? Hoje está bem diferente mesmo. Complicado. Perfeitinho. Tem muitas áreas, né? Então, é bem isso também. A gente descobre que não dá pra gente trabalhar com tudo, né? Acho que, assim, quando a gente entra, a gente pensa, imagina, o pessoal te liga, você atende peixe. A gente fica, nossa senhora, tipo, imagina. Que é aquela coisa, assim, né? Que o veterinário de animais selvagens tem que dar aula de ornito da faculdade, né? Que ele já por coincidência, para mim, funciona, mas para um monte de gente não funciona. E hoje acabou que a gente tem que meio que decidir para que lado que a gente vai, porque senão a gente realmente não vai fazer um atendimento de qualidade, né? Já é amplo demais. E realmente eu acho que hoje o veterinário de animal selvagem ele consegue ter esses braços, ele consegue escolher se ele vai trabalhar em zoológico, se ele vai trabalhar no aquário, se ele vai trabalhar em um criadouro, se ele vai trabalhar em clínica com pets não convencionais. Então, isso é muito importante hoje, essa divisão e essa possibilidade até da pessoa se qualificar mais, né? Ela consegue, então, trazer um atendimento de qualidade que antigamente não conseguia justamente por isso. Mas você acha que eles aproveitam essa oportunidade que hoje tem? Que eu vejo que, assim, uma crítica à nossa sociedade. A gente tem cada vez mais especialistas e, às vezes, eles parecem não saber o que estão fazendo. Então, isso também faz parte, eu acho, que da maturidade, né? Acho que a maturidade traz muito pra gente, né? Pra gente aprender que não é matando o bicho que a gente aprende, né? Que antigamente eu via um pouco disso. Imagina, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você pode agredir um animal, você pode matar um animal porque você está sendo irresponsável, sendo que pode ter outra pessoa que é mais qualificada que você. Então, eu acredito que essa busca por qualificação, ela na nossa área é essencial, assim. Aprender realmente uma língua, aprender a falar inglês. Uma língua não, inglês. Como o Samuel falou na palestra dele, a língua universal da ciência. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço, ao menos um inglês técnico, para realmente absorver mais conteúdo. Tem muita coisa hoje no Brasil? Tem. Imagina, né? Igual vocês já comentaram, o tratado ele foi também um divisor de águas. Ele trouxe um material técnico que não existia, que a gente não conseguia. A gente viu, de repente, que a gente tem um material muito bom ao nosso alcance, que é feito pelos nossos, assim, e é incrível isso. E antes eram aquelas pessoas ali que eram os nomes, né? Hoje já quadriplicou aquilo. Então, eu acho que a gente evoluiu bastante, sim. Eu acho que existe essa imaturidade que também é grande responsável por isso, as redes sociais, né? Essa vaidade. As pessoas querem biscoito, né? Quer biscoito é sensacional. E é muito... Não é like, é biscoito agora. É muito fácil ganhar biscoito com bicho, gente. Tipo, foto nossa, a gente tira uma foto, a coisa mais linda, maravilhosa. Não tem bicho. A foto tem, sei lá, 10 likes. Foto com bicho, 450 likes porque tem um bicho. Então, assim, você imagina isso na mão de quem não tem caráter. E na medicina isso fica mais pesado, né? Cada vez você vai mostrar um procedimento, uma atrocidade, e vai... Acabou que você está mostrando bicho aberto e por like. Por like. Porque realmente, ainda mais a molecadinha, o pessoal mais novo, eles querem ver. Ele tem a curiosidade, né? De repente tem lá, nossa, na internet, é só ver, só acompanhar. Acompanha essas pessoas aqui, ó, vai aparecer. E isso é um desejo que acaba que eles conseguem saciar ali. Mas eu acho que uma das pautas que a gente conversa bastante na associação é justamente a gente pensar mais nos preceitos éticos. Tanto que no congresso passado a gente trouxe uma dupla de advogadas, que é do direito veterinário, que elas trouxeram um questionamento muito grande sobre isso. Tipo, o que postar e quando. Né? Fez até um boletim técnico, que é uma publicação que a gente faz mensal. Todo mês esse boletim técnico é publicado e é disponível para os associados também. Elas fizeram um boletim técnico de perguntas e respostas justamente dessa parte legal. O que eu posso fazer? Eu posso tirar uma foto de um bicho? E ela explica lá, não pode. Não pode, e ela explica por que não pode. Antes e depois é abominável, né? Até o próprio conselho não permite. Então, existem muitas regras e as pessoas elas precisam ler as regras e entender as regras antes de fazer uma publicação. Mas a gente está no Brasil, especialmente, tem um monte de regra que não pega, né? Mas não pegar a lei... Lei é para cumprir. Lei é lei, né? Não, concordo, não sou adepto disso. Só que a gente tem lei
fala não, o negócio rola e no fim ninguém dá a cara a tapa e fala, ó, isso não pode. Né? Porque... Sim. Não, e aí, só saindo um pouco para mim, você trabalha no Zoológico de Guarulhos. Isso. Então, por que o zoológico é uma coisa tão massacrada? Por que a gente apanha tanto hoje em dia? Justamente. Onde está o nosso... O que nós somos tão maus assim? É o achismo, né? Muito grande. Eu acho que muita gente fala sem conhecer. Há muito pouco tempo atrás, o modelo dos zoológicos era muito diferente. Então, ainda tem zoológico muito ruim. Eu trabalho no Zoológico de Guarulhos há 10 anos. Esse ano faço 10 anos de zoológico, em maio, inclusive. E realmente, assim, uma das coisas que eu aprendi quando eu entrei no zoológico é que como a dedicação importa quando você trabalha num zoológico, assim. Porque ali é um zoológico público, é um zoológico que o dinheiro vem todo da prefeitura, é gratuito a entrada, e é um zoológico... É gratuito, É gratuito. E é super elogiado justamente pela parte da conservação. Então, a equipe que trabalha lá há muitos anos, né, a Cris e a Cláudia, a bióloga e a veterinária, elas construíram um ambiente que traz esse estímulo à conservação. Então, até na coleção, na conversa para discutir a coleção, é sempre priorizado o que é melhor para a conservação daqueles animais. Então, isso sempre foi priorizado lá dentro. E por isso que eles conseguiram evoluir. Junto com o tempo, conseguiram evoluir, não pararam no tempo. Então, eles conseguiram modernizar um pouco, dentro dos limites, conseguiram modernizar um pouco dentro do que um zoológico pode ser. E eu acredito que existe essa demonização, acho que muita parte eu acho que traz um pouquinho do gancho do circo também. Eu acho que o circo também ele foi proibido há muito pouco tempo. Faz o quê? 10 anos que não pode ter circo mais no Brasil? Acho que varia de um estado para o outro, mas nós estamos falando de menos de 10 anos. Menos de 10 Porque teve anos. circo que foi viajando. Chegou, aqui não pode ir mais para lá. Largava o bicho na cidade. Exatamente. Até quando eu tava na pós-graduação, fazia pós-graduação no Zoológico de Brasília. E lá foi o primeiro distrito, né, que foi proibido. Que aí pisava em Brasília, já ia. A Polícia Federal, o técnico do zoológico, já pegava os bichos e aí pegou aquela turminha lá, polêmica, o chocolate, o elefante, né, que era de circo, o rinoceronte, vieram todos desse mesmo circo. E acaba que você recebe uma bucha, né, na sua mão. Você recebe um animal que ele tem anos num circo, você recebe um animal muitas vezes vindo de maus tratos, igual o nosso leão, ele tinha a presa cerrada. Então, ele tinha um monte de problema odontológico por causa disso. Então, assim, a gente acabou que muitos dos animais que estavam, né, estão até falecendo agora de zoológico, eram de circo. E isso, cada animal dentro dos zoológicos tem uma história. Então, agora está organizando a casa, mas assim, não dá para pegar macaco prego de 40 anos, vamos embora. Ó. Agora que não dá mais para você ficar aqui. Porque todo mundo quer, desculpa a polêmica, todo mundo quer pegar um elefante, mas quem quer um macaco prego? Quem quer uma traquenes? A gente ama polêmica. Quem quer uma ararajuba? Quem quer a ararajuba também? Fofofauna, né? A fofofauna todo mundo quer. E assim, que é o grande problema hoje do zoológico. Então, do zoológico, eu acredito que também seja o mesmo problema que o Marcelo passa. O grande problema hoje é que a gente tem que cuidar, a gente tem que dar bem-estar para esses bichos também. Então, bicho sem glamour. Bicho sem glamour. Não é? Assim, uma legião de bichos sem glamour que cai na sua mão e alguém tem que fazer alguma coisa. E as pessoas não se lembram disso, né? Não, imagina. Isso é pouco passado para comparar a população. Então, por que eu não posso ter um sagui? Eu tenho um sagui de tufo branco aqui em casa, vou abrir a portinha, vou deixar ele ser livre, né? Vou soltar, tadinho, fiquei com dó. Então, essa conversa ela é muito rara com a população. E qual que é a conversa que traz vamos dizer assim, com a população? Olha lá que absurdo, os zoológicos, os bichos estão presos. Meter o pau, dá like, né? Dá biscoito. Exatamente, dá os biscoitos. Mas aí quando você fala de conservação, o que é que o zoológico faz em prol da conservação? Então, hoje, tem esse trabalho bem interessante da ASAB, né, Associação de Zoológicos e Aquários. Eles fazem um trabalho bem interessante que eles levantaram algumas espécies, justamente porque assim, não dá para a gente conservar tudo. A gente acaba tendo que priorizar quais grupos que a gente tem que conservar, porque a gente não tem dinheiro suficiente, a gente não tem pessoal suficiente, e a gente tem que começar. Não tem recinto suficiente. Não tem recinto suficiente. Então, assim, tem um monte de coisa que acontece e a gente tem que priorizar algumas espécies, que, então, na teoria, essas espécies vão ser os formadores um dia dos nossos plantéis,
que são aqueles animais que a gente tem que proteger, que por algum motivo elas estão ameaçadas. E dentro dessa lista, então, a gente entrou em algumas categorias, né, algumas espécies. A gente está fazendo alguns grupos de trabalho, levantando alguns manuais e já está tendo, então, através dos studbooks, fazendo então essas permutas de forma adequada para ter a manutenção desses animais em cativeiro, em prol da conservação. Então, que é outra coisa também que o pessoal tem muita dúvida, né? A gente não consegue fazer conservação in situ, no ambiente do animal, se a gente não fizer uma boa conservação in situ. Então, dentro do cativeiro. E é justamente esse trabalho que está se evoluindo. Andam juntas, exatamente. E isso é muito complicado da gente fazer essa comunicação científica com o pessoal, que é outro assunto que eu acho que a gente também precisa entrar mais, que é a comunicação científica. A gente levar essa informação para a sociedade. A gente abre leque para outras pessoas terem essa conversa mais confortável com elas, em vez de chegar e É que hoje também a gente tem uma briga de narrativa que é muito complicada. Né? A verdade nem sempre fica clara, o que é certo nem sempre fica claro e cada vez se joga dúvida em cima do que é certo. Aí, no fim, o cara que está ali, que não entende muito da coisa, vai em cima daquilo que dá mais like, né? Que dá mais biscoito para ele. Exatamente. Então, você acaba vendo artista, político, falando mal de uma coisa que ele não estudou, que ele não participa, mas que é muito mais fácil falar mal do que tentar entender e ajudar a fazer o que é certo. Exatamente. E aí tem uma coisa, né, das pessoas também acharem que o zoológico tira bicho da natureza. Né? Puxa, faz pelo menos 40 anos que não se tira. A gente recebe. Né? Você recebe o bicho que foi atropelado, o bicho que, para você construir o seu condomínio, você desmatou uma região, né? O condomínio ficou lindo na beira da praia, só que a jaguatirica que morava ali tem que ir para algum lugar, né? E aí elas acabam nos medonhos zoológicos, né? Aquele antro de gente malvada que aprisiona os animais. Seu condomínio não tem nada a ver com isso, né? Mas... o que a gente falou com o Plínio, até, vamos fazer energia eólica, né? Pô, arrebenta também alguns animais. Não é limpinha. Não. Que não dá problema, né? Então, na verdade, o que eu sempre falo é excesso de gente, né? Enquanto não tem uma vasectomia em massa, a gente vai ter problema por muito tempo. Mas aí eu acho que também a gente tem muita responsabilidade, assim. Eu não recuso, quando me chamam para fazer uma palestra sobre conservação, para molecadinha de géias e tudo mais, é uma coisa que eu não recuso. Justamente por isso, porque nessa você já consegue... Porque tem um monte de gente que está ali por certificado e tudo mais. Você já consegue conversar com um monte de gente que é formador de opinião. Sim. Então, são pessoas que vão entrar na faculdade, elas vão discutir e isso pode levantar uma bandeira. Então, é importante a gente pegar esse lugar de fala para a gente. Isso é importante. Sim, quando eu dava aula na faculdade, na graduação, eu pegava pesado nisso. Olha, vamos entender por que o zoológico é ruim, né? Por que ele está tão defasado. Isso é culpa do técnico que está lá trabalhando ou é culpa do Estado que não provém o que deveria? Então, falar de fechar um zoológico é como falar de fechar um hospital, devido às proporções, lógico, claro. Né? Mas o hospital está ruim, você não fecha, você melhora. Né? Então, se o zoológico está ruim, cabe ao governante dar estrutura para aquele lugar ficar legal. E é justamente o que não acontece. Né? O governante, por... ganha biscoito de eleição, acaba indo no que é mais fácil. Fala que vai fechar realmente e faz com que o zoológico cada vez mais seja visto como um vilão. Isso. E cada vez mais no perrengue de falta de verba. É um ciclo. E acho que aí tem uma série de coisas. Né? Você vem do Brasil Central, né? Do Cerrado, que tem uma fauna fantástica. O quanto isso é valorizado na região? O quanto as pessoas de Goiânia, de Brasília, olham e falam, porra, Tamanduá é um treco lindo. Então, ali a gente tem muito turismo
do turismo ecológico, isso. Então tem a cidade ali de Pirinópolis, tem a Chapada dos Veadeiros, tem até a própria Caldas Novas ali, que tem um pouco de auê, mas também tem a parte ecológica ali dela. E Goiânia, não sei se vocês conhecem, é uma cidade muito arborizada, então é uma cidade que tem muita arara no meio da cidade, então eles são apaixonados nas araras. E tudo mais, gostam. Nossa, as araras são... Tem gente que reclama do barulho, mas elas são muito assim, tem os horários delas, elas passam, e é bem na região não fica central. Berrando o dia inteiro, não. Horário. É gostoso de estar lá, igual eu estou fazendo uma caminhada ali, bem na região central, de repente vem um grupinho de arara. Então, eu sinto que tem um pouco mais dessa proximidade com os animais do que aqui. Igual lá tem uns parques, por exemplo, que tem uns grupos de macaco prego, então as pessoas são acostumadas, claro, né? Tem aquele que dá o biscoitinho para chegar perto, mas as pessoas são acostumadas a ter eles por perto e não ter esse estranhamento tão grande. Tipo, meu Deus, tem macaco aqui, e o menino ficar jogando pedra, que é uns telefonemas que a gente recebe, né? Que é bem triste, essa aversão à natureza, assim, né? A bicho, que às vezes a gente vê. Então, eu sinto isso. Eles querem que os bichos fiquem ali, mas não sei se eles querem tanto abrir mão do conforto para não ter aqueles animais por ali. Ali também tem a parte muito grande que é a agropecuária, né? Produção de grãos. Então, isso também é um grande problema para aquela região. Tem muita invasão Então, lobo-guará, sussuarana, próprio macaco dentro de casa. Então, é um problema grande lá também, isso. E do ponto de vista científico, quer dizer, na região tem um investimento nisso? As pessoas trabalham com isso? Não, muito pouco. Muito pouco. São as universidades mesmo. O próprio zoológico também é municipal lá, que também tem pouco incentivo. O zoológico lá passou por um perrengue, né? Passou um tempo fechado, justamente por causa, também por causa de girafas, também. Que eram de circo, então acabaram vindo a óbito, isso trouxe uns problemas. Isso já faz bastante tempo. Fecharam, reformaram, abriram melhor. Então... Mas não tinha uma coisa, um pouco do barulho dos leões que incomodava a pessoa? Então, uma vez eu estive lá e eu vi uma história dessa, que o pessoal dos prédios em volta reclamava muito. O zoológico de Goiânia ele era uma região muito nobre. Então, os prédios em volta são prédios caríssimos. Então, realmente, é um público que tem dinheiro aquisitivo muito grande. E aí tinha o barulho do hipopótamo, ele fazia muito barulho. Acho que quando eles estavam namorando, alguma coisa assim que eles falavam. Então, era o hipopótamo. E o leão, e tinha um macaco. Não me engano, era o siamangue. Que é um que não tem cauda. Que ele fazia muito barulho. E lá perto também tinha tinha uns hospitais, tinha até uma clínica psiquiátrica lá perto. Nossa. Então, pode ser que realmente tenha... Lá tinha muita discussão por causa dos urubus. Porque o que acontece? Tudo que o urubu quer é um prédio de 20 andares para ele poder colocar né? Fazer um ninhozinho ali, opa, que maravilha, né? Então ali tem comida e tem um lugar para fazer o ninho. E aí o pessoal falava, nossa, o que a gente vai fazer com os urubus? Não, vai ter que mudar o zoológico de lugar, não tem muita opção, né? Para eles ali tá perfeito, tem água, tem comida, tem ninho, tá espetacular. Só que aí o pessoal do prédio também ficava louco. E lá realmente os urubus são um problema grande, mas por causa dessa estrutura. Então é manejo... Mas o zoológico chegou muito antes lá, né? Do que os prédios chiques. Chegou, porque lá também é um parque muito bonito, né? Um parque, esqueci agora o nome. Alguma coisa das Rosas. E é um parque muito bonito, o pessoal faz caminhada lá, tem uns restaurantes, uns bares legais. Então, realmente é um lugar atrativo. E o zoológico é um plus, né? É uma estrutura legal, cheia de plantas, cheia de verde. Então, acabou que foi crescendo lá junto. pela área verde e agora querem tirar a área verde. Isso. Complicado. O humano é complicado. Mudando um pouco de assunto. A gente está sabendo aí, já rolou bastante boato. Vai sair as especializações aí, pela Abravas. Ai, meu Deus. Então, a Abravas é a associação que pode prover, então, o título de especialista, né? E ainda não é autorizado pelo Conselho, mas ela já tem todas as qualificações para poder, então, qualificar o especialista. E aí a gente mandou, então, isso foi enviado para o Conselho já, e está em fase de... Está no forninho, está na fase de avaliação pela questão jurídica.
Mas só para a gente explicar, assim, eu que trabalho com animais silvestres há muito tempo, eu não posso usar o título de especialista. O sujeito que acabou uma pós-graduação agora, ele não pode usar o título de especialista. Não pode, ele não é especialista. Ele é pós-graduado, mas ele não é especialista, é proibido. Inclusive, o Conselho tem uma norma que justamente regulamenta determina isso. muito claramente determina... quem pode se autotitular especialista. Para você ser especialista, você tem que passar por uma prova que é, então, administrada por um colegiado, que no caso, então, seria a Bravas, que aí, então, depois dessa prova, depois de uma análise de currículo, de uma prova, você, então, tem o título de especialista e você pode colocar no seu cartão de visita que você é especialista. E essa Sem prova, isso, não. Essa prova vai ser repetida de tempo em tempo ou vai ser uma Isso, só? é igual acontece com as outras especializações, você tem que renovar. Você não é um título vitalício, assim, sou especialista fiz pra a sempre. prova em 1900 e bolinha E acabou. e acabou. Não, você tem que renovar. E é só a prova? Porque, puxa, desde que eu me lembro, a gente vinha atrás dessa coisa. Primeiro tinha uma discussão grande assim, você vai ser um especialista generalista? Do que, Né? Porque assim, um especialista em animais selvagens é uma puta coisa grande, né? Como é isso? Não, existem muitas áreas e a gente começou o primeiro documento com 4 áreas. Então, primeiro, área de conservação, medicina da conservação, a outra de zoológicos, a outra de pets não convencionais e a outra de animais aquáticos, aquário e animais... Tá. Então não vai ser um especialista em animais selvagens. Imagina, não. Tá. Vai ser o cara de zoológico que vai contemplar você, no caso, que mexe com tudo um pouquinho. Isso. Mas E aí E com entra... nada muito. nada. Mas aí entra no currículo básico, assim, né? Do que um... Não, mas você tem Não, que porque a discussão entender. era essa, o especialista em animais selvagens. Não, Cara, não e tem animal como. selvagem é tudo. Como é Não que você tem pode ser como você. especialista? Isso não entra. A gente fazer um especialista em todos os animais selvagens, até fora do Brasil é assim também. Pegou Você muito vai modelo. ser um clínico geral de bicho diferente. É esse o naipe. Exatamente. E aí lá eles fazem, né? Ou de zoológico, a mesma coisa. Zoológico, de animais aquáticos, de aves até, né? Nos Estados Unidos tem o título só para aves, que é uma Que eu acho que é o futuro, né? não, mas existem muitas categorias que não dá para começar com tudo. É lógico. Então a gente né? tem que Começa começar no com básico pouco. e vamos embora. E aí a gente está esperando, então, um retorno do conselho justamente para conseguir fazer... Isso vai ser muito titulação. legal, porque vai balizar um monte de coisa. Nossa ideia é realmente nivelar a nossa área. Nivelar. Então, mas aí teremos uma prova, o que mais? Então, primeiro tem uma avaliação de currículo. Então tem que ver, você não pode, formei e acho que eu sou muito foda, bom na em, coisa. fiz um monte de estágio. Não, você Fiz vai ter que cursinho ter... até. vai ter que fazer uma quantidade X de anos, né, de atuação e vai ter uma avaliação de currículo. Você fez mestrado, você fez doutorado, você fez uma pós, você escreveu vários livros, você fez vários artigos, então tudo isso vai ser avaliado. E aí, se você tiver uma pontuação mínima, aí você está apto a fazer a prova. Quer dizer, você tem que estar apto à prova. fazer não é a prova. Não, acordei não é e qualquer vou pessoa. fazer. Não é qualquer pessoa. E até então, aí você vai poder fazer a prova e isso realmente, quando a pessoa tem o título, vai ser algo a se comemorar. Porque vai ser um título realmente que a pessoa conquistou. Acreditado. Então, E quem vai montar essa prova? então, quem vai montar a prova é uma Isso. comissão científica que vai ser, então, escolhida pela associação, né? Alguns nomes foram selecionados para Aventados. ser os notórios saberes, né? Que são as pessoas que ninguém tem dúvida de que O cara manja daquilo. Mexe. de que ele estudou muito, Aham. que ele trabalhou muito, e essas pessoas, elas, né, o conselho vai avaliar se elas podem ou não, então, fazer essa prova. É essas pessoas que vão fazer a prova, não é a associação. Tá. Então, não é a Bravas que vai chegar, vou bater o carimbinho Sou aqui, eu. você pode. Então, essas pessoas, elas vão, então, elaborar a prova. Que E legal. para fazer a Muito prova, legal. a pessoa vai ter que ser associada. É como qualquer outra prova desse Quer dizer, tipo, a né? Bravas tem que ser associado da Bravas, tem um currículo, fazer a prova e passar na prova. Isso, E exatamente. renovar e se passar em algum Renovar, outro momento da vida. de aí, tempos né? em tempos renovar. Exatamente. É aquele sistema americano que os caras têm, que você tem que ter uma pontuação de curso. Você acha que isso é válido aqui? Não, vale. Vale sim, Não, na tô avaliação falando de currículo. montar. Isso vai ser montado, tipo,
racing, como é que eles chamam? Porque assim, tantas horas de curso, pode ser online, pode ser presencial, cada um tem uma pontuação que o cara tem que ter essa pontuação mínima por ano, por exemplo. Nossa. Tem um negócio mais ou menos assim. Que você sabe, Plínio? Plínio não está aqui. Eu acho que é bem isso mesmo, né, Hilary? Você vai acumulando pontos. Não, porque para você renovar, né, o seu currículo, você precisa continuar se Plínio, atualizando. O Plínio não está aqui, tá? É uma Está voz perguntando do além. Plínio. Plínio dá a mão, Plínio mexe o copo. Né? Mas assim, pelo que eu sei, eles têm que ter uma pontuação até mínima por ano para meio que ir mantendo. Você tem que manter a sua Tem que atualização. manter, tem que provar que você está Atualizado. então. E aí é aonde eu quero chegar. Porque hoje em dia cada um monta o cursinho que quer. Eu vou fazer um cursinho disso aqui, vou fazer um cursinho daquilo ali. Quem é que vai acreditar esse cursinho, quantos pontos ele dá? Aí é onde algo que... assim. Outra fase, né? Aí é uma outra fase, Algo assim que é onde eu quero discutir. chegar. Porque hoje qualquer um monta um curso no fundo do quintal e está ensinando barbaridade. Né? Quando a gente chegar no especialista, que eu vejo agora que é uma questão de tempo, provavelmente o próximo passo é como é que a gente vai fazer essa pontuação. Mas precisa ter uma base, né? Não, Por mais que a eu base depois concordo. você olhe, puxa, faltou isso, faltou aquilo, mas só vai faltar no momento em que você montar alguma coisa. Não tem nada. Mas é você isso que eu tô falando. fala, É legal. Isso né? é legal fantástico, porque você vai, inclusive, não só balizar quem é que usa o título, mas acaba balizando também o que é ensinado. Isso, Porque você começa a ter controle sobre aquilo que é ensinado também. Né? exatamente. Não é qualquer cursinho que vai te dar ponto. A gente consegue fazer até conseguir monitorar um pouco mais o currículo, né? Do que Sim, o veterinário estabelecer o que é precisa mínimo. saber sobre animais selvagens para fazer um atendimento Isso de é animais selvagens. fantástico. Parabéns. Muito obrigada. É isso. Hilary, parabéns. Acho que foi muito gostoso estar aqui. Nem precisou eu adorei. perguntar muito, só perguntou uma coisa. Como é que é entrar na veterinária? E aí, ó, cruza o braço e deixa. Deixa fluir. Hilary, muito obrigado. Foi muito gostoso ter você aqui com a gente. obrigada Assim, a vocês. muito legal. De coração, muito obrigado por ter aceitado, vindo, contar um pouco da sua história. Essa parte do seu avô eu sabia de alguma parte, mas eu fiquei... Muito legal. Fiquei, tipo, chocado do lado bom de saber que, ele foi um cara e tanto na área. Parabéns. Obrigada. Eu fico muito feliz, assim, de poder estar aqui acabou. hoje. Nós, bebendo. Isso aí. Obrigado, muito gente. obrigado. Obrigada, Valeu, pessoal. gente. Até mais. Até mais.